Olá, você que vai fazer o concurso para a Prefeitura de Rio Preto, né? Vai fazer também para o Rio Preto Prévia, que eu estou com um dos editais abertos. Eu vou gravar para vocês uma série de dicas que são importantes para este concurso, tá certo? A gente vai falar sobre redação, a gente vai falar sobre estudo de caso, vou falar um pouquinho sobre a prova de português. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre a prova de português, eu vou recomendar que você se inscreva no meu canal no YouTube, tá certo? Meu nome é Júnia. Vamos lá, Júnia, né, Júnia Andrade, e você me localiza facilmente no YouTube para que você possa observar os meus comentários, as dicas que eu vou deixar para a FCC. Tem um monte de dica lá, vale muito a pena você se inscrever para você ter acesso a essas dicas que são gratuitas, tá certo? Meu nome é Júnia Andrade, sou professora do Turma de Redação. Você não está vendo meu rosto porque eu estou gravando exatamente de um dos computadores da tela de correção aqui do Turma de Redação, não é da nossa sala de correções, e a gente vai falar um pouquinho sobre a prova de redação e estudo de caso. Eu vou começar com a prova de estudo de caso, depois eu bato na redação, que eu sei que é mais difícil. Quando. Ah, mas a redação não seria mais simples? Não, o estudo de caso é mais simples que a redação, tá certo? Então eu vou só te explicar algumas coisas que são interessantes aqui. Você vai ver que eu vou abrir o meu e-mail, tá? De propósito, só para eu pegar um estudo de caso que foi aplicado em 2018, final de 2018, e vou explicar por que eu estou pegando um do final de 2018. Pelo seguinte, porque em 2019 nós tivemos dois estudos de caso da Fundação Carlos Chagas, né? Eu tive estudo de caso da Cefaz, da Bahia, estudo de caso, salvo engano, do ISS Manaus, foi isso, é. Porém, essas provas ainda não foram publicadas, tá certo? E a gente teve agora domingo também estudo de caso TRF da quarta região. Ainda não teve prova publicada, de modo que a gente ainda não tem acesso à grade. Mas no final de 2018 aconteceu uma mudança muito grande na Fundação Carlos Chagas que você tem que entender. Porque só vai passar no concurso, gente, quem de fato, não é, compreender bem os critérios avaliativos da banca, isso tanto para redação quanto para estudos de caso. Então eu vou falar aqui dos estudos de caso rapidinho e vou para a redação, que é a parte mais difícil e a gente tem mais dicas. Bom, primeiro, a banca vai analisar sim o domínio de conteúdo, sem dúvida alguma. O que ela fazia tão somente nas provas antes desta prova da CLDF 2018, tá? Porém, agora ela vai reservar um pouco dos pontos para analisar outras questões. Ela vai analisar, por exemplo, a adequação ao tema arguido, se você consegue escrever com bastante objetividade, se você consegue escrever com bastante precisão. Hoje, a FCC não aceita uma resposta tão automática assim das questões. Ela vai chamar a sua atenção aqui para a estrutura textual, né, para que você construa alguma introdução, para que além do desenvolvimento dos tópicos temáticos, você também construa conclusão que seja coerente e pertinente ao que você trabalhou, tá? A banca vai querer saber também, ela vai observar a forma como você desdobra o assunto, ou seja, como você trabalha com implicações atinentes, né? Por exemplo, existe uma técnica para fazer isso. Você parte primeiro da lei ou da norma que trabalha aquele determinado assunto, para depois, não é, partir para dentro da análise institucional, ou seja, a análise que é proposta para você no caso. Então, esta ordem é muito privilegiada pela FCC para quem vai desenvolver seu estudo de caso, tá certo? Além disso, você será avaliado com relação à clareza, à coesão, à argumentação, se você sabe escrever com economia, ou seja, você consegue desdobrar o assunto, mas consegue escrever com economia, eles vão avaliar isso. A seleção vocabular, não é que você tenha que apresentar um vocabulário raro, de modo algum, mas seu vocabulário deve considerar a área de conhecimento, tá? Precisão vocabular. A banca vai analisar a gramática, antes ela não analisava para estudos de caso, e vai analisar também a polidez fraseológica, que é a sua qualidade de comunicação, a sua qualidade de expressão. Se você se expressa com paralelismo, ou seja, com frases mais curtas, frases bem equilibradas. Então, quem faz estudo de caso tem que entender isso aí, né? Para que aconteça, ó, que um dos alunos que a gente teve, né? O que aconteceu com este aluno aqui, né? Deixa eu ver se consigo abrir toda a prova dele, que a prova é enorme, mas pelo menos a grade de notas, né? Você vai ver que na época que ele mandou essa prova é porque ele estava recorrendo de uma das questões. Mas, mesmo da questão contra a qual ele recorreu, ele tirou 46,50 e ainda assim ele estava certíssimo, tá? Porque a banca não viu
um conteúdo. E ver agora tem a questão em que ele fecha. Estou só tentando abrir aqui, vamos ver. Né? Então, chamando atenção porque existe toda uma forma de produção da sua discursiva para que você consiga a totalidade dos pontos. Bom, aqui é uma grade, vamos ver se a outra já abriu. Né? Abriu. Aqui outra grade, tirou 49 em 50. Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês. Tem como produzir uma boa prova? Tem, tá? Dá para produzir sim. No turma de redação, a gente montou estudos de caso para o assistente social e para o auditor, tá certo? Mas a gente, você mandaria para outras? Depende da demanda, tá? Você pode nos procurar aí, ou na página do Turma, que é essa página que vocês estão vendo aqui o endereço aqui acima, ou enviando, né, um WhatsApp para o DDD 32 9 3 vezes o número 8, né, 98886 7661, né, pedir para Malu, certo? Para ver se teria essa opção para você, tá? Os nossos cursos discursivos, eles incluem, né, você fazer o seu estudo de caso, tá? Vou pegar aqui o caso do assistente social só para você ter uma ideia. E a gente também deixa, gente, o provas comentadas de língua portuguesa para você. Por quê? Porque, como a gente já sabe que os nossos alunos vão fechar a prova, qual é a nossa preocupação? É dar um empurrãozinho no aluno para que ele possa conseguir ter a sua prova discursiva corrigida, tá? Isso é importante para nós. Portanto, né, é o que nos interessa. E aí o aluno interessado em desenvolver essa sua discursiva, ele poderá, por exemplo, né, assistir essas aulas de língua portuguesa. A gente deu um peso muito grande nessas aulas para a parte de interpretação de texto, porque a gente já sabia que o banco da FCC seria todo constituído dessa forma, tá? Bom, pessoal, então, Júnia, é possível tirar a total numa prova discursiva da Fundação Carlos Chagas? Sim. Como eu mostrei para vocês, mostrei ali aqui um estudo de caso. Eu estou indo aqui na CLDF porque nós temos, vamos dizer assim, a gente ainda não tem resultados da FCC em 2019, né? A gente tem as do Detran de São Paulo, mas é em redação. Mas olha só, aqui nós temos outra aluna que diz o seguinte, que ela viu a redação dela aqui para nós, ela obteve nota máxima, graças à preparação que foi feita, não é? E era uma prova também que trazia um casinho para ela desenvolver. Tudo bem que era um casinho aqui de redação oficial, mas vocês vão ver que a nota dela, até aumentando aqui, valendo 100 pontos, ela conseguiu 100 pontos. Gente, mas como eu disse para vocês, estudo de casa é super tranquilo. Qual é o drama de vocês? A redação, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Quem vai fazer a redação é que sofre um pouquinho mais, porque a redação da FCC normalmente não é fácil, né? Se você não tem as informações corretas, ela é uma redação bastante ruim, tá? Para ser desenvolvida. Por quê? Porque a FCC trabalha com, atenção, tá certo? Ela trabalha com assuntos, tá certo? De interesse geral, mas são assuntos de cunho filosófico, tá? Assuntos de âmbito filosófico. E aí o aluno tem que dominar vamos dizer assim, os critérios de correção da FCC e tem que dominar estes temas. Agora é impossível? Não, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou abrir meu e-mail novamente para vocês para mostrar o que aconteceu no TRF da quarta, não é? Eu estou gravando esse vídeo, acho que dia 6, hoje acho que são 6. Só conferir aqui para mandar para vocês. E nessa data em que eu estou gravando este vídeo, 6 de agosto, os meus alunos fizeram prova no dia 4 de agosto do TRF da quarta, então eu passei um e-mail para eles perguntando como eles se saíram no concurso deles. Eu vou mostrar para vocês aqui que não é difícil. O professor, quando ele se dedica bastante, não é difícil ele conseguir. Veja, meu e-mail aberto, gente, não reparem, e-mail de professor é uma coisa horrorosa. E vocês vão ver que eu passei para os alunos um comunicado, não é, para que eles relatassem como eles se saíram na prova. Então eu perguntei como é que eles foram de prova no domingo, se eles acharam, o que eles acharam do tema da redação. Ainda falei, olha, não tinha visto a prova, ainda falei, acho que o tema da redação teve a ver com o seguinte tema, né, que a gente deixou, seria o terceiro tema do nosso curso, para o qual eu deixei ter uma redação pronta e reproduzi aqui embaixo, ó, certo? O tema. E o tema do nosso curso, um dos temas que a gente trabalhou, já sabendo que a FCC poderia cobrar, a gente trabalhou 4 temas, assim, eram 5 temas, nós selecionamos 4
como grande aposta para o tema, e 4 com exemplos de redação executada para o aluno observar como é que deveria fazer, a gente trouxe esse tema aqui, o imperativo do desempenho na sociedade contemporânea. Só para você ter uma ideia deste tema na FCC e por que esse tema é importante, ele trabalha um dos aspectos do capitalismo tecnológico, que é a transformação do operário em um empresário. É uma característica dos nossos tempos. Reparem que hoje vocês têm que produzir muito mais e vocês têm que ter um conhecimento, para quem trabalha para empresas privadas, né? Você tem que ter um conhecimento muito bom, você tem que aprofundar seus conhecimentos. Né? Você tem que ter um conhecimento tecnológico, tem que ter um conhecimento de gestão. Isso tudo é jogado para você. Então, a gente trouxe aqui um tema bem similar ao que a FCC pede, olha, trazendo isso aqui. Os habitantes do século XXI são empresários de si mesmo. É uma frase do Byung-Chul Han, que é um dos teóricos preferidos da FCC. A gente fez uma alta aposta neste teórico, a gente explicou a teoria deste filósofo, deste pensador, e os nossos alunos nadaram de braçada. Eu vou mostrar para vocês, né? E aqui tem até uma frase do Nietzsche, que não é um teórico do século XXI, evidentemente que não, mas ele já anunciava uma coisa lá para trás, né, que a falta de repouso faria com que a civilização caminhasse para a barbárie. E essa falta de repouso, né, ela tem sido considerada o mal do século XXI, porque tem trazido o quê? Exaustão emocional, muitas doenças, síndromes, né, como a síndrome de Burnout, depressão, exatamente por conta do imperativo do desempenho. As pessoas, quando não conseguem produzir muito, serem reconhecidas por seus patrões, ou mesmo no serviço público, ou mesmo passar no concurso público, elas tendem a adoecer mesmo, porque há um imperativo para que você seja o melhor, para que você renda mais, para que você tenha notas de excelência e para que você possa consumir. Isso tudo é um imperativo do capitalismo, né? E a gente mostrou aqui por essa redação, sempre obedecendo a critérios da FCC, nós trouxemos aqui muitos exemplos de redação, perdão, trouxemos 4 exemplos de redação e um deles está aqui. Primeiro, trabalhar a ideia do senso comum, logo na primeira linha. Depois, quebrar essa ideia do senso comum indo para o senso crítico, porque vocês vão ver que a FCC cobra o senso crítico dos alunos, né? Depois, trazer um conjunto de argumentos. Nós trabalhamos com um conjunto de causas. Aqui está um pouco recortado por causa do vídeo, tá, gente? Um conjunto de causas, né? E a gente falou sobre o excesso de trabalho, o excesso de consumo. Num parágrafo falamos sobre o excesso de trabalho, depois no excesso de consumo, obedecendo a regra da progressão temática. Então, foram textos desenhados dentro dos critérios que a banca exige, que você vai poder ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui estão os critérios, né? Olha o que a banca vem exigindo. Se você não entender os critérios, não tem como fazer uma boa redação. A banca antes exigia apenas adequação ao tema, neste critério de conteúdo. Quando houve o concurso Detran de São Paulo, foi o primeiro concurso da FCC em 2019, ela modificou o edital, trazendo uma carga maior de responsabilidade para o conteúdo e para a estrutura, e despressurizando a carga gramatical, que é a nota de expressão. Então, quem faz redação da FCC hoje tem que ter um conteúdo de excelência, uma estrutura de excelência. E por quê? Porque a banca trouxe isso aqui, ó, fundamentação. Adequação dos argumentos ao tema, e não simplesmente adequação ao tema proposto, adequação do texto ao tema proposto. Então ela quer que você, já no primeiro parágrafo, já traga o quê? Aspectos de fundamentação com estratégia argumentativa. Por quê? Porque a banca quer avaliar seu senso crítico e não seu senso comum. Júnior, o que é o senso crítico? Te explico. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. A banca, num dos concursos, ela pediu para o aluno falar sobre turismo. E aí ela deu um texto preliminar falando sobre 3 aspectos envolvendo o turismo atual. Um aspecto positivo, que é aquele que todo mundo conhece, que o turismo ele é produtor de riqueza para um país, não é? Ele aumenta o PIB de um país. E ela trouxe mais 2 aspectos. Né? Ela trouxe um aspecto negativo, que o turismo teria um lado predatório. Quem mora em capital sabe, conhece isso muito bem, não é? As de capitais são muito visitadas, porque quanto maior o número de turistas, mais caros são os aluguéis, mais caro é o custo de vida numa capital. E a banca trouxe uma proposta de solução contra esse turismo predatório, que seria o processo de regulação. Ela dá como exemplo, né, a cidade de Amsterdã, na Holanda,
que tem um processo de regulação desse turismo para tentar reduzir o turismo predatório, que é prejudicial aos moradores locais. Enfim, o aluno que não tem noção da diferença entre senso crítico e senso, vamos dizer assim, senso comum, ele vê o turismo apenas pelo seu lado positivo. Ele foca isso aqui, o turismo como um produtor de riquezas, e não consegue perceber que a banca quer um peso maior para o trabalho com senso crítico. Então, quando vem aquela redação que eu trouxe no e-mail para vocês ali, a gente vai ao senso comum na primeira linha para quebrar o senso comum e aprofundar e dar validade ao senso crítico, porque é uma exigência dela. Né? Muito pouca gente compreende, as pessoas acham que isso aqui é uma coisa politizada. Veja só, a redação é um exercício político. Por quê? Porque você precisa ir para um cargo público, um cargo de Estado. Então você tem que ter uma força, né, de elaboração do senso crítico. A banca vai exigir, inclusive, que você trabalhe com clareza. Isso quer dizer, olha, ela não quer palavra difícil. Ela quer uma explicação bem argumentada, fácil de ser compreendida. Não é? Ela vai exigir respeito ao gênero solicitado na parte de estrutura. Bom, você vai ver que ela vai exigir de você dissertação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você deve evitar, né, uma das dicas que eu te dou é evitar trabalhar com verbos no pretérito perfeito, verbos no passado. Evitar. Pode até trabalhar eventualmente, mas tem que voltar para o presente muito rápido. Por quê? Porque senão o passado ele é tipicamente narrativo. Né? Se você vai para o passado, você costuma aí desrespeitar a dissertação, né? Que é uma tipologia textual aí, vamos dizer assim, de caráter, muito centrada no presente e no futuro. Tá? A banca vai exigir que você, em cada parágrafo de desenvolvimento, trabalhe um assunto diferente. Isso quer dizer progressão. Ela não vai aceitar se você estender o mesmo assunto para outro parágrafo. Então você vai ter problemas com ela, não é? E ela vai observar se você consegue costurar bem as partes do texto, sabe usar o pronome, sabe usar a conjunção. Tá certo? A parte gramatical hoje vale menos. Mas mesmo assim, os examinadores, como eles correm contra o tempo, né, os corretores de prova, eles focam mais uma concordância verbal em lugar de uma concordância nominal. Eles têm assuntos em pontuação que são preferenciais, não é? Ou seja, eu quero dizer o seguinte, que eles não acham todos os erros, mas existem erros que são preferenciais e você precisa conhecer quais são esses erros, certo? Bom, gente, exatamente fazendo assim, é que a gente aqui, eu abri também um e-mail para vocês, eu passei esse e-mail para meus alunos, né? A gente desenvolve todo um trabalho nesse sentido para que os nossos alunos nos dessem um feedback antes mesmo do resultado oficial. Vocês vão ver, olha só o que os alunos anotaram pra gente. Aqui eu coloquei vários, né? Vou ver que é meu próprio e-mail, tá? Aqui. Vocês vão ver a aluna falando: olá, professora. É com muita satisfação que respondo o seu e-mail. A prova de domingo foi simplesmente espetacular. Ao ler os textos motivacionais para a elaboração da redação, confesso que caíram algumas lágrimas. Veja aqui, dia 5 de agosto, a aluna falando. Quanto esforço até ali, mas não eram lágrimas, a gente está cortado aqui por causa do vídeo, tá? Mas eu consigo ler. Não eram lágrimas de decepção nem medo, eram lágrimas de muita felicidade, pois foi exatamente tudo o que você nos orientou no curso Turma de Redação. Todos os conceitos, a estrutura, a progressão textual estavam na ponta da língua, ou melhor dizendo, na ponta da caneta. Foi a melhor redação, né, que eu fiz até o presente momento. E o melhor, em tempo recorde, 40 minutos. Gente, isso aqui é muito importante pra gente que é professor, pra gente ouvir isso, né? Que o aluno ficou tranquilo. O aluno até riu, ela falou, deu algumas risadas baixinho também, lembrando que foi o melhor investimento que fiz. Estou convicta da minha aprovação. Aí ela fala o quanto isso vai ser importante para ela e para a filha dela. Tá aqui, para minha filhinha de ano. Gente, professor, quando ele aprofunda, ele transforma vidas. A gente tem uma responsabilidade muito grande como é que fala assim, reduzir o trabalho do aluno. E veja que aquele tema que eu passei lá, né, eu pedi até que eles enviassem prova, por exemplo, outra aluna comentou, ela mandou a prova para mim. Veja a prova que caiu pro cargo de técnico, né? Do TRF da quarta, veio aqui, ó, proatividade, uma felicidade prometida, ou seja, produção, uma felicidade prometida. Veja o texto, você vai ver que tem tudo a ver com aquele tema que a gente trabalhou. Olha aqui. O que nossa época nos exige? Euforia, confiança, velocidade. Temos de ser proativos, temos de ser produtivos. O que ela nos promete? Se soubermos traçar nossas metas e construir nossa estratégia, atingiremos o sucesso. Se produzirmos e consumirmos, alcançaremos a felicidade. Ser feliz deixou de ser uma possibilidade esporádica para se tornar uma obrigação permanente.
Para nós, seres desta época, nada menos que o gozo pleno. Fora disso, só o fracasso. O fracasso, este é sempre pessoal. Se não alcançamos o que prometeram no final do arco-íris, é porque cometemos algum erro no caminho. E fracassar, como sabemos, passou a não ser um fato inerente à vida, mas uma vergonha. Então veja, o texto motivador todo a ver, todo dentro do tema que nós trouxemos, né? Uma sociedade que vem adoecendo em função do excesso de cobranças, né? Então, uma sociedade que vem adoecendo em função do imperativo do sucesso, certo? Então, veja, aluno comenta aqui, olha, mais uma aluna comentando, ela falou o seguinte, achou o tema tranquilo, conforme treinado em casa durante o turma, não teve branco, o tema foi desenvolvido rapidamente, assim que ela leu o tema, já sabia quais teóricos deveria utilizar, consegui lembrar todas as teorias defendidas por Bauman, Sociedade do Consumo, Byung-Chul Han, Sociedade do Desempenho, utilizei os dois no desenvolvimento do tema, da forma como treinei no curso de redação, um parágrafo teórico para um teórico, outro para outro, né? Ou seja, ela vai explicando, tá certo? Tudo que fez, explicando com facilidade. Hoje o aluno dando uma aula pra gente de redação, tá certo? E tem mais, olha só, outra aluna aqui. Boa noite, Júnior. Gostaria de agradecer todo o seu apoio, principalmente as dicas e ensinamentos sobre redação. O tema era proatividade, certeza e felicidade, se não me engano, quer dizer, que ela reproduziu antes de mandar a prova, né? Seu curso foi muito importante para mim, agora tenho mais confiança ao fazer redação. Achei o tema tranquilo. Cara, quando o aluno diz que achou o tema tranquilo, é o momento que a gente vibra, tá certo? Gente, e são vários temas, não é difícil fechar temas da FCC. Se você entrar no meu canal no YouTube, você vai ver que, além de fechar vários temas da FCC, os alunos comentam que a gente acertou mais um tema, tá certo? Então não é difícil, tá? Tanto que no curso, ainda falo pra vocês, por que não é difícil? Eu explico pra vocês aqui, ó, pelo seguinte, a FCC trabalha um conjunto de temas derivados dos estudos culturais, tá certo? Então, ó, estudos culturais. Estes temas, por exemplo, questionam o respeito à diversidade, né, diversidade, para você trabalhar com diversidade sociocultural, tá certo? A garantia de direitos, principalmente direitos ligados à liberdade de expressão, muito cobrado na FCC, a dignidade, né, defesa da dignidade da pessoa humana, tá? A banca trabalha também, além disso, né, dentro dos estudos culturais, ela trabalha com as questões, por exemplo, as questões ligadas à polis, ou seja, a cidade, o direito à cidade, aspectos ligados à mobilidade urbana ou mobilidade humana, né, o direito à cidade, que é um problema muito grande do século XXI, no século XXI, um século de grandes migrações, né, um dos grandes problemas do século XXI. A banca trabalha, né, aqui dentro dos estudos culturais, os chamados desdobramentos do capitalismo tecnológico, ou capitalismo do século XXI. O que sucede ao trabalhador do século XXI? Como é que são as regras de consumo? Não é? Como que a sociedade tem aproveitado aí, tem sido influenciada pelos novos meios tecnológicos? Então você tem que compreender isso à luz de uma série de teóricos. Não dá para compreender isso pelo senso comum, tá? Então vocês precisam ler sobre isso. Quem quiser saber um pouco mais, entre no meu canal no YouTube. Não é no canal do Turma de Redação, não. Até tem. Mas no canal Júnior, porque é mais dinâmico, tá, gente? Aqui é o meu próprio canal, eu vou lá e mexo. É uma coisa bem artesanal, assim como vocês estão vendo aqui. Mas é coisa de muita qualidade, né? No curso, vocês vão ver que eu deixei inclusive o curso de língua portuguesa para os alunos, esse curso até é vendido separado, mas deixei com uma ênfase em interpretação muito grande, porque todo banco de provas de 2019 da FCC vai se constituir desta forma, certo? Com interpretação baseada em técnicas. Tanto que os alunos foram muito bem na prova de modo geral. Se eu faço isso no português, coloco o português dentro do curso de redação e dou esta ênfase, tiro esse retrato da prova praticamente para os alunos, eu consigo mais força para que os alunos consigam ter suas discursivas corrigidas. E aí a gente tem exatamente as maiores notas de discursivas do país. Não é à toa, tenho 20 anos, somos as professoras mais antigas no curso de discursivas, tá bom? Então tá essa dica para você. Se você gostou, o nosso curso de redação, do Turma de Redação, ele tem para você, aqui tem os estudos de caso, né? Mas a gente acabou de falar de redação. A gente tem o curso de redação para a Prefeitura de Rio Preto. O curso custa R$ 200, incluindo português.
Você vai ter toda uma aula teórica, a aula 1 é importantíssima, não pode pular a aula 1 de modo algum, né? Terá 5 redações para você desenvolver. Você tem provas comentadas da FCC aqui, tá certo? A gente comenta correções, etc, para que você possa desenvolver bem o seu texto, né? Quem vai fazer estudo de casa são 4 estudos de caso, porque é um pouco mais tranquilo, mas trazendo exatamente as técnicas para você trabalhar a sua discursiva, tá? Então, vem aqui para o Turma de Redação, vai ser um prazer ter você aqui conosco. E se você não puder vir para o Turma de Redação, nos siga no YouTube, siga Júnior Andrade. Pode até seguir o Turma de Redação, não tem problema não. Mas siga Júnior Andrade no YouTube para você acompanhar as dicas da Fundação Carlos Chagas aí para sua prova discursiva, tá bom? Bom, sucesso para você no concurso, né? E muito obrigada por você acompanhar aqui o nosso áudio, tá?